Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Marcela, ouvintes e também quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, você participou aqui da entrevista com o ministro Haddad e um dos temas levantados pelo ministro Haddad é que quando ele falou como... Aliás, acho que foi você que colocou o assunto, né? Ele falando como cientista político e tal... Ele falando que uma coisa boa de acontecer seria o estreitamento da extrema-direita e o crescimento de uma centro-direita mais civilizada e tal. E o Merval estava comentando agora há pouco que já tem centro-direita, que está lá no Congresso, né? E você nota na sua coluna que o problema do Lula é que parece que ele não percebeu que tem uma centro-direita muito forte no Congresso, né? Exato, nem o Haddad e nem o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, que a gente entrevistou essa semana para o podcast 2+1, eles entram muito quando você questiona diretamente se não está havendo esse erro que é um erro fundamental e é um erro que, se persistir, tem potencial de comprometer os 4 anos de governo, que é de entender que as urnas elegeram um presidente de esquerda mais um Congresso de centro-direita. O Guimarães até formula isso, e aí ele diz que o ideal para que essas coisas convirjam é que o governo caminhe um pouco para o centro e também a oposição no Congresso caminhe um pouco para o centro, todos na compreensão do que seria um programa que o país chancelaria. Acontece, Sardenberg, que derrotas como a dessa semana mostram que, se o governo insistir em rever questões, principalmente de matéria econômica, que foram decididas pelo Congresso, e decidir rever isso, por exemplo, por decreto, isso não vai dar certo, né? O marco do saneamento foi uma medida que foi discutida por anos e anos no Congresso. Aí passou por um relatório do senador Tasso Gereissati, foi aprovada pelo Senado e aprovada pela Câmara. Pode não ser a medida ideal? Pode. Pode ser que tenha entrado algum jabuti ali? Provavelmente. A gente sabe como é a tramitação de projetos no Congresso. Porém, é uma construção do Legislativo. Você rever pontos disso por decreto para atender corporações é algo que não vai funcionar, porque o Legislativo tem um instrumento de, por meio de um decreto legislativo, derrubar decretos presidenciais. Usou isso com o Bolsonaro. Então, esse expediente de tentar bypassar o Congresso por meio de decretos já não deu certo com o Bolsonaro. Então, eu acho que o governo precisa compreender isso e dar por perdidas algumas batalhas econômicas. Não é tudo que vai ser do jeito que o PT ou que a esquerda imagina. O Haddad parece ter essa compreensão quando ele fala na entrevista para a gente hoje de manhã que o que saiu das urnas foi um governo de coalizão, um governo de frente ampla. O Lula mesmo, logo depois que ganhou a eleição, reforçava muito esse aspecto da frente ampla, mas ela nem está se traduzindo na maneira como o governo desenha a economia para os seus 4 anos e nem está se traduzindo em uma governabilidade clara para o Lula no Congresso. E esse é um problema, né? Tem esse problema conceitual de quem está mais à esquerda e quem está mais à direita, mas tem um problema operacional também da maioria no Congresso, que a gente também abordou com o Haddad, porque a aprovação do marco fiscal vai depender disso, de ter número. E você tem vários ministérios que têm vários partidos que têm um monte de ministério e não entregam voto algum. Nesse caso do marco do saneamento, a União Brasil votou integralmente contra o governo. Todos os deputados do União Brasil que estavam em plenário votaram contra o governo. E esse partido tem 3 ministérios. Do MDB, que tem 4 ministérios, só 2 deputados votaram a favor do governo. E o PSD do nosso amigo Kassab, que faz a mágica de estar aqui no governo do Tarcísio e estar no governo do Lula com 3 ministérios, também o partido dele deu 2 ou 3 votos só a favor do governo. Então, uma governabilidade que realmente está bem capenga, né? En passant, né, Vera, vai só um comentário assim,
Esse Gilberto Kassab é um gênio da política partidária brasileira, né? Que a gente sabe como é que funciona essa política partidária, mas o que ele opera, nossa senhora, né? Como é que você falou? Ele tá no governo do Tarcísio e botou ministro no governo do Lula. Ele é um dos homens fortes da política do governo Tarcísio, é ele que constrói toda a relação política ali com a Assembleia, inclusive, e tem vários ministros ali no governo do Lula, inclusive o ministro da Agricultura, que teve nesse rolo todo aí de convida, desconvida da AgriShow por causa do Tarcísio. Ele é do partido do Kassab e foi desconvidado. Então, a política brasileira, realmente, se o cara se ativer as siglas partidárias e a quem tá com quem, ele não vai entender nada. Ainda mais quando você fala de Kassab. E voltando, então, à questão da entrevista, tudo considerado, Vera, como é que você avalia o futuro do marco do arcabouço fiscal, que vai ter que ser votado lá no Congresso? Duas coisas: o marco fiscal, o arcabouço e a CPI das fake news, né? Pois é, eu acho que a CPI pode atrapalhar a tramitação do projeto. Quando a gente CPI das fake news, não, o projeto de lei das fake news. Projeto de lei das fake news, esse acho que ficou lá para trás, vai ficar para depois, entrou na fila depois do marco fiscal, mas a CPI tá aí, tá antes. Tem que indicar os membros. Não sei se o governo vai conseguir segurar a instalação da CPI para depois da votação do marco fiscal. Teria que contar com a ajuda dos partidos para não indicar os seus integrantes e contar com a ajuda do Lira. O Lira está disposto a ajudar, já demonstrou isso. Mas ele fez uma cobrança bem explícita, Sardenberg, na entrevista que ele deu ao Globo, de que precisa resolver a questão das emendas. Ele diz: não se dá mais governabilidade por meio de ministério, a governabilidade se dá por meio da gestão compartilhada do orçamento, né? Vulgo emendas. Então, esse é um recado que o governo entendeu, começou a liberar as emendas. O Lula demonstra uma insatisfação com a articulação política, portanto, ele deu até um puxão de orelhas no Padilha ontem. E o Haddad entendeu a dificuldade, porque ele hoje falou que não está dada essa maioria, que é algo em construção, em andamento, e falou: eu estou aqui, eu sou o ministro da Fazenda, que não me importo em receber deputado e senador, eu gosto. Então ele fez esse aceno de que também a equipe econômica vai entrar na articulação política ali, no meio de campo, para tentar distensionar as relações com deputados e senadores, e disso vai depender a viabilidade de aprovar o marco fiscal sem muita mudança e naquele prazo exíguo que o Arthur Lira tinha dado. Eu acho irreal. É irreal, né? Porque o prazo, na verdade, é semana que vem, dia 10, já na semana que vem, antes do Dia das Mães. Eu acho que a gente ainda vai passar o Dia das Mães sem arcabouço fiscal, mas eu acho que ele ainda tem um ambiente favorável pelo fato de que o Lira está colaborando, Sardenberg. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até a semana. Bom final de semana. Até semana que vem, um ótimo fim de semana para todos. Para você também, Vera. Beijo.